Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente de língua inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu planejei a sexta aula do terceiro bimestre do sétimo ano do ensino fundamental. Lembrando que eu vou jogar aqui na tela os slides do material digital que vocês fazem o download lá no repositório, mas eu mostro também um handout que eu imprimo e entrego para os alunos todas as aulas. Esse handout ele não está lá no repositório, claro, sou eu quem faz, mas ele vai estar aqui embaixo para download, então se vocês quiserem é só dar uma olhada aqui na seção de comentários, baixar, imprimir, entregar para os alunos e usar à vontade, beleza? Vamos começar então com a aula número 6, o título é Dates and Destinies Part 2, é a continuação da Part 1, né, da aula 5, que lá falou sobre meses e anos, e aqui vai falar um pouquinho sobre eventos que aconteceram no passado. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver como que o slide traz o conteúdo e o objetivo dessa aula. De conteúdo nós temos verbos que descrevem feitos importantes do passado: conquered, explored, fought, saved, inspired, rescued, sacrificed, founded, achieved, overcame. E de gramática nós temos o passado simples, regular and irregular verbs. Eles já começaram a ver isso lá no segundo bimestre, agora eles vão ver um pouquinho mais. E de objetivo nós temos comunicar datas de importantes ações do passado. O primeiro slide, ele traz What month is this? É um momento vir em conversa, muito importante na aula de inglês, porque é quando os alunos praticam a comunicação oral. E aqui vai estar, in pairs, ask each other two questions about the month of the year. Use ordinal numbers, follow the examples. Então, em pares, pergunte um ao outro duas perguntas sobre os meses do ano. E aqui traz a sugestão do exemplo, né? Olha lá. What is the fourth month of the year? Qual que é o quarto mês do ano? E o aluno responde, it is April. Eu quis trazer isso de uma maneira um pouco mais divertida, então eu criei um game lá no Wordwall que eu vou mostrar para vocês como que está. Como que eu vou fazer? Vou colocar os alunos em pares, falar que a gente vai começar a nossa aula, eles vão sentar em pares. Vou pedir para eles virem aqui no handout deles e escanear esse código QR que está aparecendo aqui, que vai levá-los para um jogo. E aí eles escaneando, vai abrir esta tela aqui, que é a tela do Wordwall. Abrindo essa tela, eu vou falar para eles que então eles vão jogar um jogo aqui no Wordwall e que o objetivo tem as 6 perguntas aqui, eles vão escolher uma pergunta e fazer para o amigo, e o amigo tem que responder. Se o amigo responder corretamente, ele marca um ponto, e aí eles vão disputando para ver quem marca mais pontos. Antes de começar, a gente faz uma leitura das perguntas, não precisa ser de todas, porque elas usam todas a mesma estrutura. What is the month of the year? Então a gente pode, ok guys, so let's repeat. What is the month of the year? O que tá falando aqui? E aí deixa eles responderem. Ok, e aqui tá 8th. O que mais que eu posso colocar? Pode ser first, pode ser second, pode ser fifth. E aí vai perguntando deles. E aí a gente pode fazer uma repetition dos ordinal numbers de 1 a 12, porque vão ser os meses, né? Os 12 meses. Ou repetir só os que estão aqui mesmo. E aí a brincadeira vai ser o seguinte. Eles vão estar em pares, escolhem um aqui. Por exemplo, what is the 8th month of the year? Ele clica, ele faz a pergunta, o amigo tem que responder e aí eles clicam para ver se a resposta está certa. Opa, tem que clicar aqui no virar, ó, tá vendo? Clica no virar para ver se a resposta está certa. A resposta está certa, clica em eliminar e aí clica aqui em voltar para eles terem a visão geral de como está, né? Aí o próximo vai, clica aqui, um amigo faz a pergunta, o outro responde, aí clique em virar para ver se está certo. Se está certo, clique em eliminar e voltar, e aí eles continuam fazendo essa brincadeira. A gente dá em uns 3, 5 minutos para eles fazerem a brincadeira. Quando eles terminarem, a gente pode perguntar qual que era a pergunta que estava sendo usada, que é What is the of the year? Month of the year. A gente pode perguntar quais ordinal numbers eles viram e quais meses eles viram nessa brincadeira. E aí a gente encerra essa primeira atividade da aula e a gente volta lá no slide para ver qual que é a próxima atividade que o slide traz para a gente.
É uma prática de reading and listening, então tem read and listen to the audio. Só que aí lá no handout, como é de costume, eu mudei um pouquinho, porque eu nunca deixo só leia, sem eles terem nenhum objetivo nessa primeira leitura. Então lá no slide ficou desta maneira essa atividade, ó. Read and listen to the audio. Who is the text about? And what is this person's profession? Então, eu vou pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, destacarem aí quais são as palavras-chave desse enunciado, baseado nas palavras-chave, o que eles entenderam que eles vão fazer. Então, agora eu vou dar 3 minutinhos para eles lerem em silêncio e tentar achar aí sobre quem que é o texto, pede para eles circularem o nome da pessoa e qual que é a profissão dessa pessoa. Eu deixo eles lerem para eles terem esse primeiro contexto, esse primeiro contato com o texto, e aí eu pergunto sobre quem que é o texto, quem que é a pessoa que o texto está descrevendo. Ah, é a Ingrid. Como você sabe? Ah, porque tá aqui, ó, my name is Ingrid. Ingrid, né? E qual que é a profissão dela? E eles respondem, mas como vocês sabem? O que vocês pegaram ali do texto? Ah, tá aqui, ó, teacher, science teacher, ok. Então agora a gente vai ler de novo para responder as duas perguntas que nós temos aqui. E aí a gente faz o repetition da pergunta. When was Ingrid born? When did Ingrid graduate from university? A gente explica o que significa. E aí a gente dá mais 2 minutinhos para eles lerem de novo o texto e completarem aqui as respostas, né? Já está o comecinho, she was born, e aí eles só vão completar. Depois que eles fizeram isso, a gente tem duas opções. Ou a gente primeiro coloca eles em pares para um perguntar para o outro. Então, se eu estou com você, eu faço a pergunta A, você me responde, aí você faz a B e eu respondo, só para a gente ver se nossas respostas estão iguais. Ou o professor pergunta para 2 voluntários, ou a técnica de surpresa pede para cada um responder uma dessas perguntas. Depois que o professor fez isso, que o professor checou se as respostas estão corretas ou não, aí a gente volta lá para o slide, que agora vai ter aqui as respostas para os alunos conferirem só se a grafia está correta. Então o slide traz aqui as respostas só para eles verificarem se a grafia está correta. A gente vai para o próximo exercício, que aí é uma explicação de dates, years. Vai estar lá no handout do aluno, exatamente dessa maneira que está aqui, e aí o professor vai lendo no slide e eles vão acompanhando aqui pelo handout. Aqui está explicando para eles que os anos em inglês, eles falam de 2 em 2, né? Então, por exemplo, 1981, eles falam 1981, 1981. 1723, eles não vão falar 1723, eles vão falar 1723, ok? E aí, se tiver um 0 ali no meio, aí eles falam 1806, ou então, no caso do ano 2000, é 2000 alguma coisa, ou então 20 alguma coisa, 2003 or 2003. Mesma coisa, estamos em 2024 or 2024. E aí a gente faz essa explicação para eles, faz a repetition desses anos que aparecem aqui. A gente pode perguntar os anos que eles nasceram, pedir para eles falarem em inglês. E aí a gente continua aqui no slide, depois dessa explicação, para a próxima atividade que o slide traz, que é When were they born? Listen and choose the correct alternative. Vai estar mais ou menos desse jeito lá no handout do aluno. Não coloquei as fotos, mas coloquei só os nomes, né? Então pede para os alunos lerem o enunciado em silêncio, para eles explicarem o que eles entenderam, o que eles vão fazer. E aí o professor toca o áudio lá umas 2, 3 vezes cada áudio, para eles anotarem aqui o ano, ok? Eu não coloquei aqui as alternativas, mas eles podem ir acompanhando lá pelo slide para ver quais são as alternativas que tem e saber qual que eles vão ouvir e prestar atenção. Importante, antes da gente tocar os áudios, a gente falar para eles, né? Então como que a gente vai falar esse aqui mesmo? 1819. E esse aqui? 1918. E esse? 1987. Para a gente treinar a pronúncia e eles saberem mais ou menos o que eles vão ter que identificar. E aí depois que a gente faz a repetition de todos esses aqui, aí a gente toca os áudios lá umas 2, 3 vezes para eles responderem. Terminaram de responder, chama 4 alunos,
4 voluntários, ou a técnica de surpresa pede para cada um falar alguma coisa, né? Então, um aluno, ok, aluno, number 1, tell me about Katherine Johnson, when was she born? E aí ele fala o ano, e aí a gente, ok, guys, todo mundo concorda? E aí, depois que a gente faz isso com os 4, aí a gente pode mostrar aqui no slide a resposta que vai estar aqui em negrito para eles verem se eles anotaram corretamente. Depois disso, damos continuidade para o próximo exercício, que é um Read and Listen to the Text. E aí, isso está lá no handout do aluno, exatamente da mesma maneira. Read the text and answer the questions. E aí, a gente faz a leitura das perguntas primeiro, antes deles lerem. A gente explica cada uma das perguntas, mostra as respostas, a gente pode fazer repetition, se depois você tiver interesse de colocá-los em pares para checar. Então, primeiro lê as perguntas, explora bem as perguntas, entenderam? Então, agora o teacher vai deixar aqui na tela da TV da sala o texto, e aí vocês vão ler o texto e responder as perguntas aí no caderno de vocês. No caderno não, no handout de vocês. Depois que eles responderam ali no handout, a gente pode pedir para ele sentar com quem está ali do lado e fazer a pergunta para o amigo, né? Tem 3 perguntas, então eu pergunto, when was Martin Luther born? Meu amigo responde, he was born. Aí inverte, meu amigo pergunta B, eu respondo. E aí inverte, eu pergunto a C, meu amigo responde. Só para ver se eles colocaram a mesma resposta e se estão iguais. Depois que eles fizeram isso, que a gente deu uns 2 minutinhos aí para eles compararem, mas não é para comparar mostrando a folha, é para comparar praticando oralidade. Depois que eles compararam, aí a gente mostra aqui a resposta no slide para ver se eles têm alguma dúvida ou não. Damos continuidade aqui na atividade e agora vem o Simple Past Regular Verbs, vai vir uma explicação do Regular Verbs. Esse primeiro slide não está lá no handout, então a gente só faz a leitura aqui no slide, fazendo explicação do que for necessário, fazendo repetição dos verbos que aparecem aqui no passado, né? Delivered, died, worked, played, e depois a gente vai para o próximo slide, que ainda traz um pouquinho mais de explicação, e aí vai falar quando que a gente adiciona só o D e quando adiciona IED. A gente faz a leitura, isso aqui vai estar lá no handout do aluno, faz a repetição dos verbos para já ir treinando a pronúncia dos verbos no passado. E depois que nós fizermos todo esse trabalho aqui, lendo no slide, os alunos anotando ali no handout deles, nós vamos para o próximo slide, que aí vai trazer um exercício, uma prática, nem é prática na verdade, né? É um exercício gramatical que eles vão pegar esses verbos e só colocar no passado, seguindo as regrinhas que eles acabaram de aprender. Essa atividade está dessa mesma forma aqui no handout. Então, tem os verbos, a gente pode fazer repetição dos verbos antes deles começarem, pedir para eles anotarem o que esses verbos significam, se eles não lembrarem, né? Então faz a anotação aí do lado, se for um verbo que eles sabem não precisa. E agora vocês vão colocar esses verbos no passado, lembrando as 3 regras. Ou a gente coloca ED, ou só o D, ou tira o Y e coloca IED. Deixa eles fazerem isso e depois a gente pode verificar se eles fizeram certo. So, ok, letter A, who can tell me letter A? Quem vai me falar a letra A? Quem vai me falar B? Quem vai me falar C? Ou chama na técnica de surpresa também para prender a atenção daquele aluno que não está prestando muita atenção. Terminamos essa parte, aí a gente mostra lá no handout, no slide, o slide com as respostas. Aproveitamos para fazer mais um momento de repetition, repetir novamente esses verbos, e aí nós vamos para a próxima atividade que vai ensinar os verbos irregulares. Então a gente faz a leitura disso aqui no slide e eles vão acompanhando lá no handout do aluno, porque está exatamente a mesma coisa por lá, e pedindo para eles fazerem anotações do que for necessário e dando ênfase na repetição dos verbos no passado, né? Tanto no presente, na base form, quanto no simple past. Explicando para eles que verbos irregulares, eles não têm uma regra, cada um tem sua forma especial. De repente, até é interessante a gente buscar na internet uma listinha curta dos principais verbos irregulares no passado, tipo o verbo to be, o verbo go, o verbo did, o verbo think, que são o que eles mais usam, são os mais usados, e a gente faz uma repetição também dessa listinha curta, tá? Não vamos trazer nenhuma lista muito comprida. Passamos desse slide, nós vamos então
para a próxima atividade e última atividade da aula, que é Let's Practice, Read the Texts and Select the Correct Alternatives. Está desse jeito lá no handout do aluno, e aí a gente segue aquele mesmo procedimento. A gente pede para os alunos lerem o enunciado, eles em silêncio, eles falam o que eles entenderam, aí a gente pode ler essas frases aqui em voz alta, pedindo para os alunos falarem quais palavras eles conhecem da frase, para eles entenderem o significado delas, da 1, da 2, da 3, e depois a gente pede para eles completarem com o verbo que eles acham que está correto, lembrando que são verbos irregulares aqui, né? A gente dá uns minutinhos para eles fazerem isso, e a gente pode checar agora pedindo para os alunos, 3 alunos, falarem o que cada um colocou em uma resposta, né? Então, fulano, o que você pôs em number 1? Cicrano, o que você pôs em number 2? Beltrano, o que você pôs em number 3? Todo mundo concorda? Por que é essa forma do verbo? Só para relembrar que é o verbo irregular e que ele muda. E aí a gente encerra essa aula por aqui. Voltamos lá no slide, que aí tem a última parte. O que aprendemos hoje, a gente faz essa leitura aqui rapidinha com eles, mas também voltamos lá no handout do aluno, que nós temos a seção O que aprendemos hoje. E aí, a gente faz a leitura dessa sessão, o professor lendo em voz alta, mas quando chega esse espaço, essa lacuna, a gente pede para os alunos responderem. Então, hoje falamos sobre fatos importantes do que, gente? Do presente? Não, teacher, do passado. Ok, então vamos escrever do passado. Para isso, geralmente mencionamos o ano que o fato aconteceu. Em inglês, para falarmos anos, temos 3 regras. Quais são as 2 regras mesmo? Por exemplo, quando é 1998, como que eu falo? De 2 em 2, ok. Aí eles escrevem ali, de 2 em 2. E quando tem um 0, eu falo os 2 primeiros junto e o último. E quando for 2000, como que a gente fala? Estudamos os verbos no passado. Para colocar um verbo regular no passado, né? Basta acrescentar, e aí ou é ed, ou é D, ou é IED ao seu final. Por exemplo, e pede para eles porem os exemplos ali de verbos regulares. Os verbos irregulares não seguem essas regras e têm formas individuais no passado. Por exemplo, e aí pede para eles escreverem ali uns 2 ou 3 verbos irregulares no passado. Antes de finalizar, a gente abre lá o centro de mídias, o gerenciador de tarefas, e a gente mostra a tarefa dessa aula, pede para eles lerem o enunciado em silêncio, falar o que eles entenderam, para eles irem embora sabendo qual que é a tarefa que eles vão fazer e vendo a relação que essa tarefa tem com a aula de hoje. É isso que eu preparei para essa aula. Eu confesso que é uma aula que eu não fiquei muito feliz, porque não deu para colocar muita conversação, mas eu vou compensar isso na próxima aula, porque eu estou pensando em fazer uma aula extra só para praticar Simple Past oralmente, porque na próxima aula não vai ter muita prática de Simple Past, então já que a gente tem uma brechinha em algumas aulas sobrando no bimestre, eu vou encaixar uma aula extra aí no meio para praticar só Simple Past, tanto com verbo regular quanto verbos irregulares. É isso, espero que vocês tenham gostado. O handout da aula está aqui embaixo, se vocês quiserem imprimir, é só baixar e usar à vontade, e eu fico por aqui. Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye bye!